Bom dia! Hoje é dia 3 de setembro, é o terceiro dia dos nossos 30 dias na América. Como vocês podem ver, eu tô na estrada. Nós acabamos saindo da Dakota do Sul, estamos a caminho de Utah. A gente tá indo visitar alguns amigos antes de começar as nossas viagens. Eu e o Christian. Bem rapidinho, ele não quer ficar aparecendo, gente, ele é muito tímido. Mas a gente tá indo pra Utah visitar alguns amigos, família. E nós vamos também passar alguns dias em Park City, que é onde foram as Olimpíadas de Inverno de 2000 e pouquinho, acho que 2002, 2004, um negócio assim. Mas eu vim aqui hoje fazer esse vídeo, primeiro pra contar pra vocês dessa viagem que nós estamos fazendo, lógico. E segundo, pra contar pra vocês como é viajar de carro nos Estados Unidos. É muito, muito, muito diferente do que viajar de carro no Brasil. Mas no geral, eu acho que viajar de carro no Brasil é muito mais fácil, tirando a parte da estrada. É claro, as estradas aqui nos Estados Unidos são ótimas, não tem buraco, a maioria das estradas são pista dupla, os limites de velocidade são super altos. Mas tirando isso, eu acho que viajar de carro no Brasil é muito mais legal e eu vou contar pra vocês por quê e como você precisa se preparar se você for fazer uma viagem de carro nos Estados Unidos. Bom, a viagem de carro que eu tô acostumada a fazer no Brasil é de São Paulo a Brasília e Brasília a São Paulo, porque eu cresci em São Paulo com a minha mãe, mas o meu pai, a família do meu pai moram em Brasília, então eu sempre me dividi muito entre essas duas cidades. E nesse caminho de Brasília pra São Paulo, Brasília, tem muita parada legal. Tem o Graal, tem o frango assado, tem vários restaurantes super gostosos quando a gente passa por Minas. Tem muitas paradas que eu acho que são feitas especialmente para viajantes, então tem paradas que são feitas para os caminhoneiros que passam por lá, enfim, para as famílias que passam. E aqui nos Estados Unidos isso é muito raro. As poucas paradas que existem nas estradas são do próprio governo, ou de seja qual for a empresa que gerencia aquela estrada, né? E essas paradas são super simples, normalmente é realmente só um banheiro, um banquinho, e aí normalmente do lado de fora tem umas mesinhas tal, que você pode fazer um piquenique, mas não tem isso que tem no Brasil, dessa parada enorme, tipo Graal, que tem, tem comida, tem banheiro, tem playground pra criança, um monte de coisa. Essas paradas são muito raras. Nesse caminho que eu e o Christian vamos fazer de Rapid City pra Provo, no estado de Utah, são 600 e poucas milhas, então tipo 1.500 quilômetros mais ou menos, e só tem uma parada bacana, que na verdade não é nem assim uma parada, mas é um hotel, e nesse hotel tem uma lanchonete, normalmente é lá que a gente para, que é mais pro finzinho da viagem. Mas tirando isso, não tem assim nenhuma parada bacana. Talvez seja diferente se você esteja num lugar que é feito pra turistas, então tipo, se você estiver, sei lá, na Flórida, indo de Orlando pra Miami, pode ser que tenha uma parada bacana, mas no geral não tem muita parada bacana. Então antes de fazer uma road trip aqui pelos Estados Unidos, você tem que se preparar muito bem com várias coisas, você precisa dos seus mantimentos. Então a gente já tem aqui as nossas bebidas, os nossos suquinhos, temos água, cadê? Aqui tá escondidinha, temos água. Temos também vários lanchinhos que a gente trouxe, então tem batatinha, enfim, tem pão, tem tudo, gente, dá pra morar dentro desse carro. E a gente sempre se prepara dessa maneira. Antes de sair de casa, a gente sempre, aliás, antes de sair de casa não, porque eu não tenho um posto de gasolina em casa, mas assim que a gente sai de casa, a primeira coisa que a gente sempre faz antes de viajar é encher o tanque do carro, porque especialmente nessa viagem que a gente tá fazendo agora, tem um trecho no Wyoming que não tem nada, só tem fazenda e não tem como abastecer o carro. Se acabar a gasolina, acabou a gasolina, já era, você vai ter que ligar pro seu seguro te buscar, porque não tem onde abastecer. Então você tem que se preparar muito bem, especialmente para quem vai para esses lugares, tipo Yellowstone, por exemplo, esses lugares que ficam um pouco mais afastados. Você tem que estar preparado com comida, com gasolina, com tudo isso. A outra dica bacana é você usar o Google Maps. Eu sei que muita gente aí no Brasil tem usado o Waze, e o Waze é muito legal para cidades grandes, porque ele te mostra como tá o trânsito, o caminho mais rápido, etc, etc. Mas o Google Maps é muito mais atualizado aqui nos Estados Unidos, ele é atualizado com muita frequência. Então se tiver construção, se tiver acidente, qualquer coisa, ele vai te mostrar e ele vai te indicar uma rota diferente. E outra coisa legal do Google Maps é que se o seu celular tiver um sistema de GPS básico, que a maioria dos smartphones tem, você pode achar o seu destino enquanto você está com Wi-Fi no celular, e depois você pode continuar seguindo o mapa utilizando só o GPS. Então você não precisa ter internet o tempo todo. É claro,
teste isso, veja se vai funcionar no seu celular antes de você sair de viagem. Mas eu sei que pra mim, toda vez que eu vou pro Brasil, eu fico com o celular sem internet, sem nada, e o Google Maps ainda funciona. Eu só preciso achar as direções enquanto eu tô com Wi-Fi, e depois, quando eu já não tô mais com Wi-Fi, ele me mostra ainda assim como chegar no meu destino e me acompanha. Outra coisa legal do Google Maps é que você pode fazer um download do trecho que você vai fazer, ou eles chamam de backup da região onde você tá. Então você escolhe mais ou menos a área que você quer fazer esse backup, faz o backup e ela fica salva no seu celular. Então qualquer lugar que você precisar ir, você pode utilizar o Google Maps para ir para esse lugar. Eu sei que tem muita gente também que usa os mapas do iPhone, os mapas que o próprio Maps do iPhone. O Maps do iPhone não funciona tão legal quanto o Google Maps aqui nos Estados Unidos, porque ele não é atualizado com muita frequência. Então, se tiver alguma saída que estiver fechada, que estiver bloqueada, o que aqui acontece muito, você não vai ficar sabendo. E por último, mas igualmente importante, antes de começar a sua viagem, é claro, pesquise muito. Tem muita informação na internet, tem muitos blogs, muitos canais no YouTube, onde você pode encontrar muitas dicas legais sobre a rota que você deve fazer, qual é a rota mais legal para chegar em certo lugar. Então, se você estiver, por exemplo, tentando conhecer os parques nacionais dos Estados Unidos, se você for conhecer o Yellowstone, existem várias maneiras diferentes de chegar lá, vários caminhos diferentes. Então é sempre legal você dar uma pesquisada antes para encontrar os melhores caminhos, os melhores lugares para parar, para ficar, etc. Então tá aí, essas são as minhas dicas básicas para você que vai fazer uma road trip pelos Estados Unidos. E me contem aqui nos comentários o que vocês estão achando desses 3 dias, por enquanto, dos 30 dias na América, e o que mais vocês querem saber, o que mais vocês querem ouvir. Eu tô aqui para responder todas as perguntas de vocês. Beijinho e até amanhã. Tchau!